Bom, chegou a hora do meu papo intimista, porque eu quero fazer isso há um tempo, sabe? Conversar com a câmera, deixar alguma coisa, deixar aquilo que eu penso. Às vezes você tem muita preguiça de escrever, apesar de gostar de escrever, às vezes dá preguiça, às vezes você não tem tempo e às vezes o flow do pensamento é outro quando você fala. Quando você escreve, você tem tempo de rever, reorganizar. Enfim, quando você fala, de início é um pouco difícil, né? Desconfortável, desconfortante. Mas, com o tempo, o flow vai vindo. Queria deixar uma reflexão baseado numa leitura, né, que eu fiz, que eu ando fazendo de um livro. E esse livro ele é um compilado, na realidade, de vários outros livros de documentos históricos, de historiadores e de filósofos, de professores de direito, manuais de direito, guias da ONU, né, enfim, o nome do livro, né, para quem só para ter um referencial e quiser pesquisar mais esse daqui, Sociedade, Transição e Futuro, Vias Intermediárias e Fundamentos. É um livro muito bom, desse autor aqui, Carlos de Souza Neves, né? Esse livro eu encontrei numa estação de ônibus, né? Num ponto de ônibus, e achei interessante o título, né? Porque na capa, que já tá caidinho, esse livro tá um pouquinho velho, aqui a capa. Né? Eu achei a capa interessante. A capa diz assim: nem comunismo nem capitalismo, vias alternativas, né? Então, assim, eu achei interessante. E à medida que eu tô lendo ele, eu vejo que é um livro que mostra que tudo isso que nós discutimos hoje sobre se é A ou B, se é esquerda ou direita, se libera ou não libera, se é mais Estado de assistência ou vai ser mais um Estado liberal, enfim, tudo isso já aconteceu ao curso da história inúmeras vezes em diferentes sociedades, em diferentes manifestações de diferentes épocas, e parece que a gente continua discutindo sobre as mesmas coisas, sabe, como crianças que erram no mesmo lugar, às vezes, né? À medida que nós vamos lendo aqui, vamos vendo que algumas argumentações que, né, nós vemos aí na internet, ou até mesmo, né, face to face, digamos assim, são argumentações que, sabe, já ficaram no tecido da história, já foram postas à prática e já viu que não deu esse resultado, né? Mas enfim, para começar hoje, eu queria chegar no ponto que, assim, é um ponto bem delicado, e eu não quero de maneira alguma posicionar a favor, contra A ou B, já deixar claro aqui. A ideia toda é deixar uma reflexão, né? Deixar uma reflexão baseando-me nas minhas experiências, opiniões e também nessa leitura aqui que eu achei muito interessante, né? Então ele, no capítulo que fala sobre Estado, fins, povo, governo, política, regimes e intervenção, ele cita os governos e as formas segundo Platão e Aristóteles, né? No livro A República. Então aqui ele diz, eu grifei algumas partes aqui, especialmente a parte em que ele fala sobre as 5 formas de governo, né? E assim, à medida que ele vai descrevendo, você vai vendo isso historicamente acontecendo e você meio que vê o que está acontecendo hoje. Parece que o cara viu isso, sei lá, 3.000 anos atrás, já tinha a noção de como isso se desencadearia, né? Nas gerações e séculos à frente. Então aqui ele diz assim, deixa eu ver. Os sábios não querem tomar parte nos negócios com o ânimo de enriquecer, porque temeriam que lhes encarecesse como mercenários, lhes encarassem como mercenários, se manifestamente expressassem algum salário pelo mando. Tampouco têm em conta as honras, porque não são ambiciosos, né? Então aqui eles começam a dizer que o governante ideal seria um filósofo, né? Mas não um filósofo do jeito que nós concebemos hoje.
O filósofo no sentido puro da palavra, que é aquele amante do conhecimento, amante da verdade, amante da sabedoria. Esse é o filósofo, é a pessoa que busca a essência do conhecimento nas leis superiores, nas leis do universo e não nas leis somente legislativas ou terrenas, enfim. Né? Então aqui ele começa, né, continuando a leitura, prosseguindo a leitura. Um bom guardião do Estado deve ter, além de valor, força e atividade, filosofia. Parece-me que depois da temperança, da fortaleza e da prudência, o que nos falta examinar em nossa república seria a justiça. Isso está no livro 4 da República. Quem quiser depois ler, né, o livro inteiro, vale a pena. Né? Alguns capítulos, ele sumariza aqui a ideia em alguns capítulos nesse livro, ok? O grande mérito da injustiça consiste em parecer justo sem sê-lo. A virtude, por conseguinte, é, se assim posso dizer, a saúde, a beleza, a boa disposição da alma. O vício, ao contrário, é a enfermidade, a deformação e a fraqueza. Livro 4 também. Dou a este governo, quer se trate de um Estado, quer de um indivíduo, o nome de governo legítimo e bom. Então aqui ele diz que se um governo uma república ou um país, uma sociedade é governado por sábios, né? Esses sábios vão querer cultivar virtudes, não vícios, né? Se você tem no poder pessoas com vícios, esse vício vai se refletir nas outras esferas, né? Então aí ele parte para as 5 formas de governo, que automaticamente são os 5 tipos de governantes. Tá? Então, para sintetizar, eu vou ler aqui também. O primeiro seria a aristocracia-monarquia. E mais uma vez, a aristocracia não é a aristocracia como nós entendemos hoje, no sentido de poder aquisitivo, né? Tão somente. Mas a aristocracia seria o governo dos melhores, digamos assim. Né? Seriam aquelas pessoas, como eu disse anteriormente, que têm o dever moral, ético, com o conhecimento, com a sabedoria e com o bem-estar coletivo. Essas pessoas são pessoas de ouro, né? Aquela pessoa que tem a capacidade de realmente abdicar totalmente de si, totalmente da sua, né? Não de si necessariamente e viver. É difícil conceber isso hoje, né? Mas seria uma forma de governo de pessoas que têm um nível moral elevado, um nível intelectual elevado, educacional, espiritual, sabe? Pensa numa pessoa top exemplar, tipo Buda, Jesus, esses caras aí, pessoas ultra evoluídas, entendeu? É difícil pensar que possa existir esse tipo de pessoa, especialmente na nossa época, e mais pra frente nós vamos entender o porquê. É difícil imaginar que na história da humanidade tenha existido, mas nós vamos ver ao longo da história, se a gente buscar, que existiram reis que são aclamados até hoje, né, pela sua grande virtude e sabedoria, né, e proeminência como seres humanos. Né? Então vamos aí. A aristocracia e a monarquia. A forma pura, ideal, perfeita é caracterizada pelo governo dos melhores, isto é, de homem egrégio, privilegiado, ou por uns poucos eminentes, que regem conforme a prudência. Nesse regime vivem os homens nos tempos lendários, recordados na primitiva Grécia, os reis divinos. Não existia divisão de propriedade, todas as coisas eram comuns, reinando equilíbrio nas classes sociais. A decadência teve por causa a natalidade excessiva, o descontrole social, as degenerações viciosas. É próprio das idades de ouro e prata, sendo, entretanto, ainda vista em parte na de bronze. Difere por completo das monarquias posteriores, decadentes da Antiguidade, Idade Média e Moderna. Isso aqui já é um grifo do autor, não do livro, né, do Aristóteles. E como eu disse, isso aqui é um resumo, tá? Ele pega as ideias centrais e resume e coloca aqui, mas vale a pena ler a República de Platão para conferir, né? Nas palavras do próprio filósofo. Depois da aristocracia vem a timocracia. É própria da fase em que o homem, com predomínio do elemento passional, ambiciona vitórias, honras.
O governo é exercido por homens de grandes posses, mas pouco ilustrados, intrigantes, vaidosos e ambiciosos. Dominados pela cólera, destituídos de virtude, apreciadores mais da guerra do que da paz, usam das estratagemas e ardis. Sem talento oratório, são avarentos e ansiosos por riquezas, apreciam os elogios, as dignidades, nada fazem pelo povo. Duros com os escravos, desprezam os agricultores, artesãos, doces com os iguais e respeitosos com seus superiores. A atração pela caça e pelos exercícios ginásticos. Predomínio das classes opulentas e militares, apoderam-se das terras, dos bens, do poder, dos cargos públicos. Conserva, entretanto, rasgos do regime anterior, aristocrático, e prepara o que segue. E aí o que se segue, né? Então a democracia seria um regime tipo Esparta, né? Onde você tem honra, a riqueza, né? Não é só material, a riqueza e a honra também estão nas vitórias heróicas, né? Você é rico também em sangue, quanto mais sangue você carrega, né? Mais prestigioso, mais prestigiado você é, né? Algumas sociedades indígenas no Brasil também funcionam com essa característica aí. Na obra de Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, tem um capítulo sobre o povo indígena que fala justamente sobre isso, né? Sobre os rituais antropofágicos, né? Sobre você cativar o seu prisioneiro, fazer ele parte da tribo, ele fica um tempo na tribo para então você destituí-lo da tribo num ritual de vexatório mesmo em público e então matá-lo e comê-lo, né? Mas isso tudo é uma coisa ritualística, a despeito do que muitos acham, né? Índio maluco, sai comendo todo mundo, é uma coisa ritualística, é uma forma de mostrar o prestígio, né? E aí nós temos a oligarquia. República no Brasil, República Café com Leite é um bom exemplo disso, né? As famílias trocando de poder, mantendo-se ali como parasitas. Então nós temos aí oligarquia, riqueza, as terras, o poder concentram-se ainda mais nas mãos de uma minoria. Fica a sociedade dividida em duas classes antagônicas, a dos magnatas, os poucos homens riquíssimos que dominam as propriedades, o dinheiro, os cargos públicos, e outra desprezada composta da multidão empobrecida, com insuficientes ganhos em seu trabalho. Vivem os oligarcas em estado de negligência, libertinagem e avareza. São ao mesmo tempo agricultores, guerreiros e comerciantes, responsáveis por negócios que envolvem por negócios que envolvem essas atividades. Vêem-se na contingência de dominar através do terror, por medo de revoltas e medo do poder. Procuram abater-se uns aos outros para predomínio sobre os demais. Dados os excessos, desmandos, tornam-se arruinados por dívidas, infâmias, ou quanto aos bens e à honra. Então, ele meio que prevê que esse tipo de governo tem um prazo de validade, assim como, né, os outros. Então, é como se fossem estágios, né, da evolução social, digamos assim, das cidades ou das sociedades, né? E aqui é a fase que nós meio que estamos vivendo ainda, né, no Brasil. A gente teve a nossa história, né, é muito nova, é muito recente, ela é um piscar de olhos perto do tecido da história. Então, assim, nós vivemos muito dessas coisas aqui em muito pouco tempo. Algumas dessas coisas, na realidade, né? Em muito pouco tempo. A oligarquia é uma delas e agora a gente está vindo para outra forma de governo, para a quarta, que é a democracia, que ele também aborda. Vamos lá. Afastados os oligarcas, o povo se apodera do governo. Iguais e desiguais são equiparados. Todos se consideram capazes de reger a sociedade. Os cargos, no entanto, são providos por eleição popular e com frequência entregues a homens de prestígio mais despreparados. Impõe-se a liberdade que, no entanto, produz certa anarquia, já que cada um faz o que lhe apraz, segundo seus impulsos. Cada estado adota o tipo de governo que melhor lhe pareça. Pode acontecer que, havendo fortes pressões, ninguém mande, se verifique estagnação. Facções oligárquicas e tirânicas existem ainda dentro do sistema. Muitos trabalham para enriquecer, ocorrência ainda de descontrole, ociosidade e vícios.
pesados tornam-se os impostos. Ricos são tidos por inimigos, acusadores de males por conspiradores. Frequente o abuso, a irresponsabilidade, a covardia. Mal conduzido, leva ao despotismo. Sua prática na atualidade é recente, sofre os vícios enraizados do passado, tende a melhor definir-se, aperfeiçoar-se. Então aqui o autor ele não bota a democracia como algo totalmente ruim, né? Tendo em vista todas as outras formas de governo e o que elas pressupõem, né? A democracia ela é só um estágio no que vem a acontecer, né? No curso da história, mas no finalzinho ele bota aqui, se mal conduzido leva ao despotismo. Então é aquela coisa, ao mesmo tempo que todo mundo tem liberdade nesse momento histórico, né? Você, nós temos certa liberdade, coisa que não existia essa liberdade há 100 anos atrás, na época dos nossos bisavós, tataravós, talvez. Essa nova liberdade, ela é boa, mas ao mesmo tempo ela traz uma coisa ruim, né? Se você não souber coletivamente, não tiver esse senso comum, esse bom senso comum sobre como conduzi-la. Do contrário, nós vimos aqui, né? E o que nós estamos vendo na realidade é justamente essa degradação, né? Essa má condução da democracia, independentemente de nomes. Não estou apontando para um governo ou para um governante, mas a sociedade, você como um todo, né? Na forma de conduzir essa nossa liberdade, esse nosso livre-arbítrio, coletivamente, às vezes a gente não... Às vezes não, talvez na maioria das vezes, né? Por esse tempo individualista que nós estamos vivendo. Nós crescemos aprendendo a sermos competitivos, e ser competitivo implica em ganhar sobre o outro. Isso é até nos níveis mais subconscientes, né? É incutido na nossa mente todos os dias, no trabalho, na escola, no sistema de ensino, na televisão, no comercial, na novela, na série, enfim, no meio acadêmico especialmente. E vamos para a última forma, que é a tirania. A desordem resultante do excesso de liberdade pode degenerar a sociedade, conduzindo ao governo homens mais audazes e violentos. Falsos demagogos chegam de início a pregar justiça, progressos, etc. Instalados no poder, tornam-se tiranos, suprimem por completo a liberdade. Rompendo-se a harmonia, impera a decadência, ao lado de paixões, atitudes vis e odiosas. Revelam os tiranos perspicácia em distinguir os de valor, grandeza, prudência e riqueza. Para limparem o Estado, são os sábios e hábeis afastados, os subalternos despreparados escolhidos para confidentes e amigos. Burocracia ampliada, sustento de convidados, favoritos, queridas, farão despojar templos, vender coisas sagradas. O povo cumulado de impostos cai na dependência. Os homens de bem retiram-se. Constitui o grau mais baixo a que pode chegar a degeneração social. Então, assim, eu não sei vocês, né? Mas muitas das características ditas aqui, especialmente da oligarquia para baixo, são muito visíveis, né, na nossa sociedade hoje. Especialmente a da tirania. E especialmente nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Então eu acho que, assim, isso é só uma opinião. A gente está nessa linha tênue da história, não vai ser em 10 anos, não vai ser de hoje para amanhã. Isso é uma coisa que leva certo tempo para acontecer, mas é um movimento que, para mim, está muito claro, dessa transição de um governo democrático para um tirânico. Não estou falando que isso vai acontecer agora, nem nos próximos 10 anos. Estou falando ao longo do curso da história mesmo, do desenvolvimento do nosso país, do mundo. A gente está vivendo um mundo muito mais globalizado hoje, entende? Tudo que se faz aqui, esse vídeo pode ser assistido em qualquer lugar do mundo, e isso não vai reduzir, isso não vai diminuir, isso só vai aumentar, isso só vai expandir, né? O mundo está ficando menor cada vez mais, cada vez que os dias passam, porque a gente consegue alcançar por aqui. Então, à medida que a gente consegue alcançar o mundo,
gente não consegue alcançar aqui dentro, e nós vamos nos tornando mais individualistas e mais dentro dessa característica aqui dessas últimas formas de governo. Porque aqui, como eu falei, não se descreve apenas as formas de governo, mas as formas de pessoas, de governantes. E diga-se de passagem, esses governantes estão lá, né, como um certo espelho de quem está aqui também, entende? Então, se há um certo consenso, né, isso daí também é um pressuposto filosófico, digamos assim, as pessoas têm que partir do consenso de obedecer alguém, entendeu? Então, ou seguir uma certa lógica dentro de uma sociedade e aceitar essa lógica. No dia que todo mundo parar de acreditar no papel moeda, no dinheiro, ele para de ter valor. Simples assim. Né? Então, no dia que trocam a moeda de cruzado para real, o que isso significa, né, em termos práticos? Aquele papel, aquela forma, aquele símbolo parou de valer. Não vale mais nada. A sociedade não acredita mais nele. Por isso não tem mais valor. Não se atribui mais nada a ele. Então a mesma coisa é o poder, né, que nós temos. Só que isso é tão enraizado na nossa mente e é natural isso, porque para se viver em sociedade precisa-se haver esse contrato social. Existe inclusive o livro, né, do contrato social que fala, tem um capítulo que aborda essa questão. E então, basicamente é isso. Para fechar a ideia aqui, né, eu queria enfatizar esse ponto da aristocracia, que é o governo dos melhores. Aqui ele diz: o caráter especial da aristocracia é a virtude. Então, diz-se virtude a ausência de vícios. Né? Então, se você não tem nenhum tipo de vício, não tem nenhum tipo de vício não só de cigarro, de cerveja ou de drogas, mas um vício moral, vício da alma, né? Então aqui quando o filósofo diz isso, que é o governo dos filósofos, né? Ele diz aquele que é amante da sabedoria, e o amante da sabedoria é o amante da verdade. Então, um filósofo por si só nunca ia querer ser um governante, mas ele seria impelido a sê-lo. Por quê? Porque ele sabe que se ele não fizer isso, uma outra pessoa menos, digamos assim, né, qualificada ou alguém de valor moral dúbio, né, alguém mal, com mais intenções, vai pegar aquele poder e vai exercê-lo a favor do mal, dos interesses próprios. Então ele, como o compromisso dele é com a verdade, com a sabedoria, ele vai se sentir moralmente obrigado a fazer isso. Né? É que nem você vê uma situação errada acontecendo, você vai ter duas opções: ou omitir perante isso, ou agir perante isso. Então, o filósofo é aquele que idealmente, né, vai agir corretamente perante as situações, sem ter nenhum medo de perder o poder, ou porque o seu prestígio vai ser abalado, ou porque ele vai perder as posses, porque ele não tem compromisso com essas coisas. O compromisso dele é exclusivamente com a verdade. Né? Então, parando para pensar dessa forma, eu só queria deixar essa reflexão por hoje. Né?